Olá, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do nosso LeixeCast. Hoje, trazendo aqui o Dr. Fabiano Ribeiro, especialista em intensivismo veterinário, que vai nos contar um pouquinho como que se faz a admissão de um paciente grave de leishmaniose na clínica veterinária. Lembrando que nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Coleira Excalibur e através da MSD, a coleira Excalibur é a coleira que é recomendada pelo Sistema Único de Saúde, né? Lembrando que também é uma coleira que é resistente à água, né? E que é excelente repelente, excelente ferramenta na proteção do flebótomo, do vetor da leishmaniose. Então vamos começar aqui com o Dr. Fabiano. Dr. Fabiano, seja bem-vindo ao LeixeCast. Prazer. Te apresenta para nós aí, né? O Fabiano é grande referência aí no intensivismo veterinário, é responsável pela clínica veterinária, pelo Centro Veterinário Barão do Amazonas. Fala um pouquinho aí da tua formação, como é que começou a tua vida na veterinária aí. Tudo bem, obrigado pelo convite, Thiago, um prazer estar aqui. Então, já somos formados há algum tempo, né? Desde 2003, formados pela URGS. Sempre tive clínica, né? Faz já 22 anos que existe o Centro Veterinário Barão do Amazonas. A gente trabalha com clínica então de pequenos, cães e gatos. Nós temos um foco mais especializado na parte intensiva, pacientes cirúrgicos, pacientes nefropatas, temos parcerias com o Dr. Alexandre Brum, com o Dr. Lucas Colomé, na parte também do sistema neurológico, né? Também sou cirurgião, tenho especialidade na clínica cirúrgica e também agora sou especializado na parte de terapia intensiva e urgência pela UFAP em São Paulo. Legal. E vamos começar então nosso bate-papo a respeito do intensivismo. Fabiano, me diz assim, quando que o paciente de leishmaniose deve ser considerado crítico, né? Ou o candidato à internação em UTI, e como que é essa primeira abordagem do paciente renal crônico grave, né, na tua clínica, na tua rotina? Então, né, assim como outras doenças também, outras enfermidades, o paciente chega para nós muitas vezes e lá na nossa rotina, principalmente pela parte renal, né? Às vezes não tem nem diagnóstico. Muitos também vêm com diagnóstico. A partir do momento que ele é admitido ali na nossa internação, o paciente tem indicação de internação. A principal coisa de primeiro momento se não um paciente em urgência, aferir parâmetros, né? Aquele paciente que tem já alguma alteração a nível hemodinâmico, é importante a gente estabilizar. A parte de hidratação, que normalmente eles têm bastante alteração, com bastante perda de proteína, perda de albumina, e também já fazer um check-up geral a partir de exames de imagem, exames de sangue, urina, bem importante para a gente poder já organizar o tratamento. A gente trabalha muito a parte também de hemogasometria, a gente tem hemogasometria beira-leito, né, e é bem importante para a gente poder instituir os tratamentos, né, tanto reposição de eletrólitos, aferição de pH sanguíneo, né, diariamente a gente faz essas aferições por paciente que está estável, né, e o paciente instável mais de uma vez por dia, né. Interessante. E para o tutor, assim, o que tu recomenda assim como mais preocupante? Quando que o tutor deve pensar em uma internação? Claro que às vezes passa pelo clínico, né? O clínico está tratando, mas quando que o tutor deve se ligar nessa questão do intensivismo? Quando que ele deve procurar um local como a tua clínica lá? Fica mais difícil às vezes para o tutor notar esse tipo de alteração, né? Porque muitas vezes precisa passar por aferição de parâmetros, né? Ter alguma alteração hemodinâmica que seja visível, mas o tutor ele vai notar que o paciente está mais abatido, não quis comer ou fez um vômito, e muitas vezes o paciente já está num quadro mais avançado e chega tarde para nós, né? Então é importante que o tutor mantenha o contato com o seu clínico, e aí o clínico sim, né? A gente precisa sempre da ajuda aí dos colegas e que possa indicar e possa direcionar a importância de se admitir o paciente na UTI o quanto antes. A gente tem esse tipo de problema hoje a nível nacional, né? Porque é uma coisa mais nova na nossa área, né? Sim. Porque até então as clínicas iam tratando, né, da forma que dava e como dava, sem ter um profissional acostumado com esse tipo de tratamento.
E hoje ainda, não digo um tabu, mas assim como outras especialidades, às vezes o colega tem dificuldade de encaminhar o paciente para uma UTI. Então, é importante que a gente comece a evoluir nesse tipo de situação, né? O paciente, porque não vai se perder o paciente. À medida que o paciente veio para nós, a gente recuperou nessa parte de UTI, ele vai voltar para o clínico dele, claro, né? Como todos os outros pacientes que a gente atende lá na clínica. E vamos lá, essas terapias mais avançadas, né, renais, por exemplo, diálise peritoneal, hemodiálise, tem sido aplicado nesses casos de leishmaniose? Como que vocês agem? Qual que é o critério que vocês usam para colocar um paciente em diálise hoje? Então, no caso da leishmaniose, muitas vezes quando faz uma lesão renal aguda, né, a gente tem melhores resultados. Porque é importante tirar o paciente daquele quadro urêmico, né? Tentar remover essas toxinas, tentar ajustar a parte de eletrólitos, e a hemodiálise tem essa indicação. Então, o paciente é avaliado, muito importante a questão de peso, né? O paciente esteja hemodinamicamente estável para a gente poder ajustar e poder colocar o paciente em diálise. Normalmente, a gente tem bons resultados para tirar o paciente da crise e depois ver qual a função residual renal que ficou para a gente poder manter ele em tratamento de forma crônica. Mas funciona bem, a gente tem tido bons resultados, muitos pacientes se estabilizam e podem depois sair até de uma UTI, ir para a parte de internação e depois ter alta. Aquele paciente mais crônico, né, que já tem um comprometimento maior da função renal, muitas vezes ele fica dependente, assim como uma pessoa de hemodiálise, e aí os resultados já não são tão bons. Claro. Né, mas o paciente agudo, aquele paciente que entrou em crise aguda, normalmente os resultados são melhores quando a gente consegue retirá-lo. Para tirar da crise e depois entrar com tratamento conservador. Sei lá, um tratamento para causa de base, no caso do leite, né? Porque à medida que a gente consegue tirar essas toxinas urêmicas e o paciente começa depois, fica com uma creatinina, vamos dizer, basal ali, para ele que seja normal, 3, 4, e ele começa a se alimentar, né, começa a já ter melhora dos parâmetros, aí a gente consegue dar alta e o paciente vai viver bem, né, com aquele nível, aquele estágio de doença renal que ele está. Mas o mais importante é tirar do quadro agudo, né, que essa uremia não cause todos os problemas que ela vem causar, né. E assim, eu queria ouvir de ti, né, mas a gente sabe que a alimentação durante a internação ou a nutrição, né, nessa fase é crucial. A gente sabe que o paciente renal, infelizmente, ele vem a óbito ou por desidratação ou por inanição, né? Como é que vocês trabalham essa questão de alimentação na internação? É uma briga que a gente tem com os colegas, porque às vezes a gente pensa que é só medicar, né? Mas tem que alimentar. O principal, o paciente tem que ser alimentado no primeiro momento que for possível, né? Então, a gente sempre cuida muito disso. O paciente é avaliado o esvaziamento gástrico. A partir do momento que está dentro de um padrão, a gente já passou uma sonda nasogástrica, uma sonda esofágica, e a gente começa a alimentação até que ele possa receber a necessidade energética diária dele ao nível ideal. E também a parte de balanço hídrico é essencial, né? Então, o paciente não pode... A gente pega muitos pacientes ou hiperidratados, e é muito comum porque na clínica pensam que baixar a creatinina é encher de fluido, lavar o paciente. Então, é muito comum na nossa rotina pegar paciente hiperidratado. E aí chega para nós porque não está tendo resultado. Vamos mandar lá para hemodiálise. E muitas vezes não é nem caso de hemodiálise, basta a gente ajustar o balanço hídrico para o paciente começar a responder. Então, nem para mais nem para menos. O balanço hídrico ele tem que ser neutro, tem que zerar. Com certeza. O nível a taxa de fluido é aquela para reposição. Cada dia é alterada, ou a cada hora é alterada, dependendo de cada paciente. O que a gente sabe que tudo que entra, né, e tudo que sai tem que dar zero. Não adianta, a gente tem que controlar. E essa alimentação, eu sei que no paciente crítico ele tem que se alimentar o quanto antes, né? Como é que vocês introduzem essa alimentação? A alimentação renal é introduzida na clínica ou vocês repassam isso aí para o tutor fazer em casa depois? Como é que é esse primeiro momento assim do paciente renal? Quando o paciente está internado, né, que ele ainda não está se alimentando, até para poder receber alta é importante que ele esteja se alimentando. Às vezes ele está com o apetite mais seletivo. A gente faz uso de medicações para abrir o apetite, até que ele comece a comer melhor.
Mas nesse primeiro momento a gente não faz restrição em casa, não. Às vezes é necessário quelar fósforos, algum tipo de quelante, mas mesmo assim, no primeiro momento, deixa comer o que ele quer. Claro, né? Não vamos dar churrasco, pizza, churrasco, X pro cachorro. Mas é importante que ele coma, né? Depois pra gente ajustar. Mas nesse primeiro momento pode comer, né? A gente não seleciona interessante tanto, é que essa é uma dúvida de muitos veterinários, de internação, né? Iniciar com dieta renal na clínica, iniciar com dieta renal em casa, quando estiver estável. Importante que coma. Primeiro momento, importante que coma. A gente faz muito uso desses leites energéticos, sim, né? sim. Que tem hipercalóricos. Que são hiperfosfóricos também. Como é que a gente daí tem que equilibrar e tem que medir, né? Tem que quelar. A gente, porque faz uso na sonda nasal mesmo, na sonda nasogástrica, né? Consegue administrar. Sim. Mas claro, com uma sonda esofágica já fica melhor, né? É bem importante e a gente alertar até os colegas também. A gente pega muito paciente que já não tem mais nada de vaso para a gente poder acessar. Esses pacientes renais, normalmente, eles têm bastante perda, né? Fragilidade capilar. E aí chega para nós, e aí? E agora o que tu faz? Então, isso na UTI é algo que é essencial. O paciente internou, sabe que ele vai ficar bastante tempo, não vai embora em 2, 3 dias. Tem que colocar um cateter venoso central. Né? À medida que tu coloca o cateter venoso central, tu vai ter resposta tanto para a parte de fluido, né? Uma resposta mais rápida, e também para aquele paciente. Garantia de que aquilo está entrando, né? Tá fazendo... Em um vaso essencial, né? Sim. Não é um vaso periférico, né? E as respostas são bem melhores, né? A recuperação do paciente é mais rápida. Muito interessante. Vamos lá. Na tua prática lá, que medidas simples o clínico pode adotar precocemente para evitar que o paciente chegue num quadro de necessidade de terapia intensiva? O que tu acha quais são os pontos chaves que tu acha que o clínico mais falha, né, até chegar a um quadro de terapia intensiva contigo lá? A gente vai mais ou menos batendo na mesma tecla, mas é importante uma boa avaliação clínica, um amplo check-up de exames para a gente poder ter um diagnóstico. E à medida que a gente tem um diagnóstico, fazer um tratamento, né, de forma adequada. Agora, aquele paciente que já está ali num quadro séptico, né, fazer o tratamento adequado, né? E essa parte de parâmetros hemodinâmica é muito importante que a gente deixe tudo ajustado. Então tem que se atentar a isso. Até pouco tempo ninguém nem media a pressão de um paciente, né? Era a temperatura, auscultava e deu, né? Então todos os parâmetros devem ser feitos, existe uma frequência para cada tipo de paciente, o paciente do mais grave ou menos grave, para a gente poder estar sempre na frente. Notou que já começou a alterar algum parâmetro, alguma coisa está acontecendo. Sinais de desidratação o cara consegue ver em casa, né? O veterinário consegue ver no consultório, né? E às vezes passa batido. Por exemplo, perda de peso, né? Perda de massa magra. Isso é coisa que o tutor vê, né? Então, às vezes, tu chega para o nefro, às vezes, ou para terapia intensiva já, né? Nessas paciente desidratado ou hiperidratado, que a gente, né? É difícil tu pegar o paciente normo-hidratado. E a questão da fluidoterapia, tá? Como é que a gente consegue, como é que vocês fazem para equilibrar essa questão da hipoalbuminemia, né? Nós estamos falando de hiperidratação aí, talvez entre, né? E dessa proteinúria intensa, como é que se equilibra essa questão no caso da leixa, né? Que tem uma hiperglobulinemia, né? Uma hipoalbuminemia e como é que tu faz esse cálculo de fluido? Como é que tu maneja essa questão aí no paciente de trabalho aí a intensivo? gente já tem que ter um cuidado, né? Porque à medida que o paciente está com a albumina mais baixa, por mais que tu faça um cálculo de fluido que ele precisa receber, né, diariamente, se a gente for fazer isso, vai perder líquido para a cavidade, vai começar a fazer fusão. Então, a gente tem meio que por regra lá na clínica, que abaixo de 1,8, né, ou 18, depende do laboratório, né? Sim. A gente já indica, muitas vezes, trabalho bastante com infusão de albumina, a albumina humana. A gente não tem tido nenhuma reação, a gente faz bem seguido, funciona muito bem. E, claro, tem que tratar a causa de base, né? Não adianta tu ficar fazendo albumina se não tratar a causa de base. Então, o tratamento concomitante, que nem a gente vinha conversando, ter alguém especializado na área que ajude, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que se unir para tentar ajudar o paciente, né? Então, cada um na sua área. E cara, cada vez mais a gente tem sucesso desse jeito, né? A gente vê que as coisas têm que caminhar junto. Antigamente tinha essa questão o cliente vai para lá, vai para cá, mas hoje a gente sabe que se não unir forças, né? E cada um com a sua Eu mesmo já fiz, né? Isso, ou eu encaminho para ti, ou te chamo, troco uma ideia, para a gente poder ajustar, né, o tratamento adequado. E
E a gente conseguindo ajustar a albumina, né, conseguindo ajustar a taxa de fluido, a gente tem melhores resultados até para a questão de hidratação do paciente. Senão o líquido vai fora e a gente não consegue ajustar. Sim. Né? Então tu considera tipo 1,8 de albumina o limite. O markup ali abaixo de 1,8 já começa a fazer fusão. Né? Tá. Em cães, né? Plasma já... Não, normalmente a gente não usa, até tem mais risco de reação. Né? Sim. E, Fabiano, assim, a questão da hemodiálise, da diálise peritoneal, quando começar, qual que é o critério para fazer uma ou fazer a outra, na realidade de vocês lá? Sim. Então, a gente recebe muito paciente indicado para hemodiálise e às vezes até chamam, né, em contatos para querer saber, eu quero um paciente que foi indicado em hemodiálise, até colegas indicam. Sim. E muitas vezes não é caso, né? Então, precisa sempre ser avaliado pelo nefrologista, que é o responsável pela hemodiálise, até para a gente poder ver se encaixa na situação. Os resultados melhores são em crises agudas, né, que a gente pensa em reverter e o paciente possa ter uma função renal residual para poder se manter com qualidade de vida. Mas é importante que a gente faça a diferenciação. Um paciente, normalmente abaixo de 5 quilos, então felinos ou cães abaixo de 5 quilos, a gente precisa encaminhar para a diálise, porque não tem peso para a hemodiálise. Então, animais acima, normalmente, de 10 quilos, aí, 6 quilos, 7 quilos, a gente já consegue fazer hemodiálise. Tá. E tem tido bons resultados, principalmente nesses casos, né, como eu falei agora. Gato, cachorro de menos de 5 quilos. Diálise. Diálise peritoneal. Isso. Tranquilo, rotina legal. Rotina, tem ótimos bons. resultados, 24 a 48 horas, muitas vezes a gente consegue deixar níveis basais, né? E, claro, né, tratar a causa de base aí para a gente poder deixar o paciente estável. E esse tratamento de causa de base é concomitante. Conjunto. Isso. Perfeito. Tá, e a questão da alta, me preocupa, assim, porque a gente sabe que a maioria dos tutores de leishmaniose reclamam muito da questão dos custos, né? A gente tem a questão do custo do tratamento, depois das complicações renais, né? Que são, né, requerem alguns cuidados bastante intensivos, como a gente já estava falando aí. Né? A questão da alta, qual o melhor momento para dar alta? Como que vocês fazem esse acompanhamento de exames, né? Com que frequência? Que exames que vocês fazem para acompanhar, para dizer esse animal está apto para ter alta e seguir o tratamento dele, sei lá, um paciente renal crônico em casa? Então, quando a gente tira o paciente da crise urêmica, ele começa a se alimentar, né, por conta, de forma espontânea, e essa alimentação começa aos poucos ir melhorando, né, comendo mais perto da necessidade energética diária dele, a gente já começa a pensar em alta e, claro, concomitante isso, os exames vão melhorando. Mas a gente tendo a creatinina basal do paciente, né, sabendo que ele já voltou a se alimentar, não tem alterações a nível gastrointestinal, a gente já começa a pensar em alta. Então o paciente está hidratado, o paciente está com parâmetros estáveis, a gente começa a fazer aquele desmame da fluidoterapia. Então, quando hidratou, já começa a desmamar o débito urinário de forma gradual. Isso normalmente leva de 1 a 2 dias. Após isso, a gente começa a desmamar o próprio fluido basal, vai acompanhando por hemogasometria todos os dias para ver se o paciente vai mantendo eletrólitos, vai mantendo a hidratação. E muitas vezes a gente vai repondo o fluido de forma oral já, né? Vai repondo via sonda ou de forma espontânea ou de forma subcutânea, mas o IV a gente começa a tirar para ele pensando numa alta. Os exames, então, vão mostrando a melhora, o paciente vai melhorando clinicamente e a gente começa a pensar em alta. Isso varia muito, né, conforme a gravidade que o paciente internou e conforme a evolução, a idade, muitas vezes também. E depois o acompanhamento, né, que é praticamente para sempre, né? Então, normalmente a gente pede para voltar uma semana depois, para fazer exames e voltar com nefro. Caso o paciente tenha uma piora, volta antes. E depois, ali em diante, ele segue com os cuidados com o nefro conforme o que for indicado, cada mês ou a cada 3 meses. Mas aí é aquela coisa, um paciente com leixe precisa ter o acompanhamento do especialista de forma concomitante. Tá bom, muito obrigado, doutor Fabiano, e eu queria que tu nos passasse aqui os seus contatos lá, para quem precisar de uma terapia intensiva de verdade mesmo, né, que faça, né, o serviço, né, bem feito e completo, mas com todo aquele acompanhamento que a gente sabe que vocês fazem lá. Então, eu gostaria de agradecer, obrigado pelo convite, Thiago.
O Centro Veterinário Barão do Amazonas, ele é 24 horas, então vocês vão ser bem recebidos ao momento que chegar. Se quiserem, pode avisar. Eu gosto sempre que me chame, muitas vezes ainda Sim. das antigas, como tu. Sim, sim. Eu gosto que me chame, avisar, tô indo, né? Porque eu gosto de deixar a equipe preparada. A equipe tá bem treinada, todo mundo tá de forma adequada. Eu estou sempre por trás de tudo, tentando cuidar o máximo possível, tentando interagir com todos os colegas, especialistas. Ficamos ali na Barão do Amazonas 1450, perto do Bourbon Ipiranga, como referência. E essa parte intensiva hoje é a nossa especialidade, né? Tanto na parte nefro quanto na parte neuro, em parcerias com o Dr. Alexandre e com o Dr. Lucas. Também atendemos qualquer tipo de especialidade de cães e gatos. Tá? Então, nosso Instagram é @Barão do Amazonas e nosso WhatsApp tá na mídia, assim como o nosso site. Tá? Perfeito. Muito obrigado pela presença e temos que agradecer aos nossos patrocinadores, que é a coleira Excalibur e através da MSD, e a coleira Excalibur é a coleira que é recomendada pelo Sistema Único de Saúde, né? Lembrando que também é uma coleira que é resistente à água, né? E que é excelente repelente, excelente ferramenta na proteção do flebótomo, do vetor da leishmaniose. Se você gostou do nosso conteúdo, não te esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like lá, ativa o sininho, comenta os nossos vídeos e não esquece de compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para trazer mais informação sobre leishmaniose para você.